Estamos aqui hoje no Diário Cast com Rogério Silva e Marina Pires. Justamente Rogério que presidia a Liga Caratinguense de Esportes e a Marina que, né, da direção, com muitas vezes organizou os campeonatos promovidos pela Liga. O intuito hoje é fazer um balanço do que foi esse triênio e também falar do que fizeram, que acharam positivo, que ficou sem fazer, e também comentar que tipo de apoio foi recebido aqui em Caratinga e região ao longo desses 3 anos. Obrigado pela presença de vocês aqui, Rogério e Marina. Fica à vontade para começar aí. Justamente vocês podem, no caso, fazer um balanço das atividades ao longo desses 3 anos. Leorta, obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar aqui, né? É um espaço muito bacana para a gente poder falar de tudo, na verdade, e falar de esporte também é sempre importante e necessário. Essa oportunidade aqui é para que a gente possa esclarecer algumas situações, principalmente algumas situações relacionadas aos últimos anos da LCD. A gente assumiu em 14 de março de 2022, né? E assumimos a LCD depois de 2 anos de pandemia, que a gente praticamente não teve nada de esporte na cidade, e a gente assumiu com uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade junto aos atletas, aos clubes, aos pais, para que a gente pudesse fazer algo diferente. E a gente realmente assumiu com muita vontade de fazer. Agora é claro que nem tudo que você consegue imaginar, na prática às vezes você consegue fazer. Tanto que o primeiro ano a gente fez bastante coisa ainda, o segundo ano acho que foi o melhor ano da LCD e o terceiro ano já foi um pouco mais devagar também. Então eu acho que o nosso auge foi no segundo ano de gestão, né, Marina? Sim, o primeiro ano ele foi assim um ano de muitas expectativas, até para a gente tentar entender qual que seria a demanda a ser atendida com os atletas, os professores e os treinadores. E no segundo ano, a nossa cobrança ela foi em cima do trabalho que foi feito no primeiro ano. A gente tinha que fazer, no mínimo, ou melhor. Sim. E, infelizmente, no terceiro ano, parece que a bateria do celular descarregou, né, Rogério? Muita porrada em cima do trabalho. A gente conseguiu entregar, mas não da maneira que a gente queria. Sim. A gente poderia ter feito mais, porque a ideia era ter feito mais do que a gente fez no segundo e no primeiro ano. Até mesmo porque, assim, quando você fala aqui muita porrada, isso dá uma desmotivada muito grande em quem está trabalhando, né? E quando a gente fala de porrada, gente, a gente não está aqui falando que algumas não foram merecidas, não. Sim. Né? A gente precisa de assumir que muitas vezes as porradas, as críticas foram merecidas. Sim. Né? Agora, é claro que eu acho que a maioria não foram merecidas, até porque a gente estava tentando fazer algo para evoluir. Eu sempre parto de mim, eu falo comigo, a gente tem um trabalho que atende ao público. Quando a crítica é construtiva, eu assimilo, olha, não é que essa pessoa, que o internauta fez uma análise, mas quando é aquela crítica apenas por criticar, não chegar a ponderar nada de novo, então aquilo eu relevo. Quando a crítica é construtiva, eu encaro, essa pessoa realmente gosta daquilo que eu estou fazendo e fez uma análise bacana. O outro é esses termos de internet, a gente fala hater, né? Já vem, né? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada é difícil. É difícil, né? É difícil. Porque assim, eu costumo dizer que falar é muito mais fácil do que fazer. A Marina me conhece há algum tempo, eu nunca tive a ambição de ser presidente da LCD. A minha função sempre foi outra. Sim, desde a esportiva, né? Desde a época do Grupo Sistec, desde 96, no rádio, no jornal aqui no Diário, no Super Canal. Então a minha função sempre foi outra, acompanhando ali as competições, desde 2002, principalmente quando voltou o campeonato regional, né? Mas eu vi uma necessidade até então, e não foi por vaidade em momento algum, de aceitar o convite do meu vice-presidente, do ex-vice-presidente, o Olimar, para que eu então pudesse montar um grupo para ser presidente da LCD. Depois de muita insistência dele, eu acabei aceitando, convidei a Marina, convidei alguns amigos, né, que até então eu imaginava que foram todos amigos, para que a gente pudesse fazer um negócio bacana no esporte. E mesmo sabendo de todas as dificuldades que a LCD tinha e continua tendo,
porque quando você ouve falar LCD, Liga Caratinguense de Desportos, esse nome pomposo, você acha que é uma entidade tipo a CPF, a Federação Mineira de Futebol. Vamos deixar claro, gente, que a Liga não tem nem sede. A Liga não tem... A Liga se resume hoje a um armário enferrujado com um monte de ficha empoeirada guardada no departamento de esporte lá da prefeitura desde as últimas gestões. Então, quando a gente assumiu a LCD, eu, a Marina e esse grupo, nós assumimos para poder fazer algo diferente com nossos próprios recursos. A Marina usando o computador dela, você eu também usando o meu. Então, assim, parece algumas reuniões para o Esporte Clube Caratinga, né? A gente teve reuniões na SIC, né, que a gente fez uma parceria muito bacana lá com o Ícaro, na época. Isso também é fruto do conhecimento que a gente tem na sociedade. Né? Em nome de uma liga que não tem nenhuma sede, eu chegava para o presidente da SIC e falava, olha, preciso de uma sala para reunir os clubes, para arbitral, e ele nos cedia essa sala com ar-condicionado, com tudo que a gente tinha direito. Né? Isso é fruto do conhecimento que a gente tem, credibilidade que a gente tem, porque se fosse depender de credibilidade da liga infelizmente a gente não conseguia fazer nada. Né? E o primeiro ano foi assim, o segundo ano, para mim, como eu já falei, foi o melhor ano nosso, aquele que mais rendeu. Né? O terceiro ano já foi um pouco mais devagar, e muito em função também de estar desmotivado em razão de algumas coisas que aconteceram no percurso. Perfeito. E outra coisa que chamou muita atenção na gestão, nesse triênio, foi algo que a Liga não fazia antes, a valorização da base. Aí já é com a Marina. Os campeonatos de base realmente todos os anos sendo disputado, porque se a gente, lógico, né, para chegar no amador tem que ter a base, e isso não era observado antes. Marina, a partir dessa ideia, eu imagino também uma certa dificuldade para que isso fosse feito, né? Infelizmente, né? Antes de nós assumirmos a Liga, todo mundo que passava nela só se preocupava em organizar o campeonato regional amador, aquele que tem que começar em agosto e terminar em outubro, novembro no máximo. E muitos diretores de clube reclamavam do preço que pagam para os atletas, porque não tinha reformulação. A gente ficou um bom tempo sem trabalhar a base na nossa cidade, e para você passar por essa reformulação, você tem que ter o trabalho de base. Então, o nosso primeiro objetivo era voltar com as competições de base na Liga, e não somente fazer o futebol. Nossa ideia era fazer o vôlei, o basquete, o futsal, o handball. Só que aquela ideia muito boa no papel. Quando a gente vai olhar na prática, a gente olhou para um lado, olhou para o outro, falei assim, pô, Rogério, que fria que você enfiou, hein? Depois de tantos anos mexendo com esporte, e foi uma fria mesmo, porque quando a gente começou, a gente era um grupo de 7, ficou muito bonito na foto, sim, né? Sim. E depois quando começaram a aparecer os problemas. Começaram os problemas das competições, e assim, a gente sabia que tinha que apoiar a base, mas as pessoas não queriam apoiar a base. Sim. Eles queriam era o futebol adulto, amador. Aquilo que você falou que é lógico, sim, é lógico para mim, para você, para a Marina. Mas o dirigente de clube atual de Caratinga hoje, a grande maioria dele, futebol de base não tem lógica nenhuma. Sim. A lógica dele é, na hora do campeonato regional adulto, eu quero saber quanto que é a ficha, qual o valor, vai começar quando, vai ter premiação, quantas fichas vai ter disponível, quantos jogos eu vou fazer em casa, e o cara quer saber. E outra coisa, ele não quer saber se de base, de sub-13, sub-15. Alguns dirigentes iam ao campo quando tinha filho jogando, se tivesse um filho jogando. Mas fora isso, não, né? O cara tá nem aí para futebol de base. Essa é a grande realidade da maioria dos clubes de Caratinga. Sim. Né? E não é desculpa de que não tem campo, não. Tem clube que tem campo e não tem base. Sim. Não, isso explica. Eu acompanho, né? Sou de Bom Jesus do Galho, né? Torcedor da SBJ, a gente sabe. A gente viu o time, sabia que a maioria eram jogadores de fora, e acontecia isso. O pessoal jogava sábado, Ipatinga ou outra liga, e vinha jogar no domingo aqui na região. Acontecia isso, porque também não houve
Já que não trabalha a base, obviamente não vai ter renovação de jogador. Simples. Não tem. Aí o torcedor da SBJ, o torcedor do Santa Cruz, o torcedor do Esplanada, ele vai aquele torcedor que antigamente ia para o campo e sabia o nome do goleiro, o nome do lateral, o nome do zagueiro e tudo mais, ele vai para o campo hoje e começa a gritar: esse 8 é ruim demais, esse 5 não joga nada, porque ele não sabe quem é o cara. Sim, verdade. Mas os clubes, assim, a maioria dos clubes, dos dirigentes de clubes de Caratinga hoje, a intenção deles é que continue assim. Sim. Eles querem isso. Eles não querem fazer um time de base para poder. Não, os caras querem continuar assim. Porque é mais fácil do que. Porque base dá trabalho. Dá trabalho, sim. Base dá trabalho. E hoje em dia, como a maioria das pessoas, ninguém quer trabalho. Quer pegar um negócio já prontinho. Eu prefiro ir no Ipatinga, eu prefiro ir no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, buscar um jogador já pronto, mesmo que ele vai me cobrar 800 quando for o jogo. Eu arrumo 2, 3 para pagar ele, arrumo mais 2, 3 para pagar o outro. Eu prefiro investir a longo prazo. Só que time investe 80, 90, 100 mil num campeonato para ganhar um campeonato onde a premiação é de 5 mil reais, de 6 mil reais, e com a base... ele é capaz de fazer base um ano inteiro com 10, 15 mil reais. Exatamente. Bem mais assim, prático. Né? Assim, o negócio falou, lógico, né? As pessoas. Pra gente. Pra gente, mas alguns dirigentes não percebem isso. E assim, trabalhar com base é tão gostoso. Ver a alegria das crianças. Sub-8, sub-11, sub-13. Do 15 para cima eles já estão pensando em mostrar resultado para poder jogar no adulto. É muito gostoso. Os pais acompanhando os filhos. A gente teve no primeiro ano a avó que nunca teve oportunidade de ver o neto jogar. Isso é muito gostoso. E foi muito lindo. E assim, o trabalho na LCD com a base, ele terminou. Nosso. Mas ele vai continuar fora. Eu não vou deixar de fazer campeonato de base. Mas aí é por uma questão pessoal. Pessoal, né? Pessoal. Aí independe da LCD. A Marina Pires gosta de fazer competição de base. Então ela vai continuar. Então ela vai continuar fazendo. Se a LCD vai fazer ou se não vai. E outra coisa, a Marina Pires não depende também que vou citar aqui pra gente, o Esplanado, o Santa Cruz, o Rodoviário, que eles joguem a competição de base. Porque a maioria dos clubes vem às vezes de outras cidades que só tem um time e que aquele camarada pensa diferente. Vamos dar como exemplo aqui a DIN do Grossi. A DIN de Minas. Trabalho incrível. Do caso Alberto em Ubaporanga. Entendeu? Sim. São pessoas que eles gostam de fazer base. Então é uma questão de gosto pessoal. Não estou falando que está certo ou que está errado. Né? É que os caras gostam de fazer base. E é por isso que eles fazem. Né? Então, assim, a Marina falou pra gente aqui em off agora que nas competições de base que está programado para ela poder fazer através da empresa dela, ela vai ter que cortar time. Quando a gente vai fazer através da LCD, contando com alguns clubes de Caratinga, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para os camaradas colocarem um time no campeonato. Ela vai ter que cortar time. Então, tem uma coisa errada. Sim, é verdade. Eu vejo assim, o veterano que a gente tem hoje na nossa região no sábado à tarde, ele prejudica as equipes. Porque hoje não é só veterano que joga acima de 40 anos, né? A gente tem aí os meninos mais novos, 17, 18, 19 anos, que acabam jogando veterano porque não tem oportunidade de jogar competição de base. Aí chega um campeonato mais elevado, igual que é o nível do regional, aqueles meninos que se destacam têm oportunidade no regional, mas também já recebendo. Então, assim, lá na frente, não tem como falar de reformulação sem passar pela base. Não tem como. Só que, ao invés de você investir hoje 20 mil em um final de semana para um grupo de jogadores de fora, com 20 mil você trabalha na base o ano inteiro. O ano inteiro. Participando de competições e movimentando a economia, levando paz para realizar sonhos. Sim. E se você falou um termo que eu até ia entrar nesse assunto agora, movimentar a economia. Por exemplo, a Copa Menino Maluquinho. Né? O que ela movimentou no comércio, restaurante, local para hospedagem, né? Como partiu essa ideia da Copa Menino Maluquinho? E vale lembrar que clubes do Espírito Santo
Vem aqui. A Copa Menino Maluquinho, a Copa da Amizade é muito bacana. A Menino Maluquinho não é algo inventado pela nossa gestão. Sim. É algo que já tinha acontecido, se eu não me engano, no governo do Marco Antônio, só que a gente adaptou para a realidade da LCD. Né? E era algo que a gente ampliou muito, era algo escolar apenas, e a gente abriu para clubes e tudo mais. Com o conhecimento, né, que a Marina tem de vários times da região, de professores, de escolas, quando a gente colocou isso na rede social, começou a aparecer clube de Valadares, de Fabriciano, de Timóteo, de Patinga, outras equipes de outros lugares, né, para poder vir jogar a competição. E aí ficou muito bacana. A nossa intenção era fazer o vôlei, né, era fazer o futsal e o basquete. O basquete a gente chegou a ter inscrições também, né, Marina? Só que aí, por uma questão, me parece que de uma única cidade que não conseguiu se organizar para poder vir, a gente teve que cancelar a modalidade. Sim. Mas a competição de vôlei e de futsal na Copa Menino Maluquinho foi espetacular. E você colocar o vôlei para jogar uma competição na mesma época é muito bacana, porque você agrada outros públicos também. Sim. Né? Então ficou muito bacana, a competição só cresceu, e aquilo que você fala da economia é muito legal, porque as pessoas precisam entender que é mais do que esporte. Sim. É mais do que esporte, está além do esporte. Quando a gente fala que Caratinga falta um projeto esportivo, uma política esportiva de verdade, eu não estou falando do governo atual e nem só do que acabou, não. Estou falando de tantos outros governos que fazem algumas questões só pontuais no esporte. O que a gestão se preocupa quando chega para assumir a cidade? Copa distrital é obrigação fazer, mesmo que seja com 4 equipes, como foi a última horrorosa, ou jogos então estudantis. Jogos estudantis. Pronto, acabou. Ninguém se preocupa em fazer mais nada. Seja ou superintendente ou secretário, seja o nome que se dá à pessoa que é o gestor esportivo da cidade, ele já aceita o cargo sabendo, eu tenho a obrigação de fazer de qualquer jeito distrital e jogos estudantis. Eu fazendo isso, eu garanto meu cargo por 4 anos. E é isso que o cara pensa. Ninguém senta lá pensando em fazer algo diferente, vamos inovar, vamos fazer uma competição diferente. Ninguém pensa isso. Até agora eu não vi nenhum pensar isso. Todos sentam lá, por quê? Eu vou assumir esse cargo aqui com a obrigação de fazer Copa distrital e jogos estudantis e só, né? E a gente tentou fazer diferente na LCD, mesmo sem os recursos que uma prefeitura tem. E assim, e a Copa da Amizade também, se quiser, né, traçar. Como então, pegando esse gancho da Copa da Amizade, que a gente resolveu fazer a Copa Menino Maluquinho. O que as pessoas falavam com nós a Copa da Amizade é muito pouco, é uma competição só, é só no meio do ano. 2 vezes por ano. Queriam 2 vezes por ano. E aí eu tô assim, Rogério, a gente tem que criar uma Copa e atender outros públicos. Infelizmente a gente não conseguiu atender o basquete. Eu acho que pela estrutura também da cidade, hoje Caratinga tem pouquíssimas quadras de basquete. Só tem, a gente sabe o Basca, né, lá do Paulo, o time dele lá. Né, não, eu falo de estrutura mesmo, de quadra, para os meninos ficarem jogando. Hoje a gente tem o batalhão, a gente tinha a SIC e tem uma escola. E a gente tinha um projeto da escola do Moacir de Matos que era muito bacana com relação ao basquete. Sim. O Colégio Estadual também tinha uma turma de basquete, mas eu acho que não está jogando mais lá. Sim. Então, assim, pesa muito para a gente poder fazer uma competição a questão da estrutura. De uma forma que você tem que ter uma quadra para basquete, uma quadra para vôlei, uma quadra para futsal. Ah, Marina, mas os jogos escolares que acontecem em Caratinga tem essas competições. A gente está falando de um trabalho que foi feito na LCD completamente sem ajuda do poder público. Sim. É diferente. Se tivesse o apoio, talvez a gente conseguiria mais quadras, mais espaços, levar e ampliar essa economia também, porque a competição ela dá muito trabalho indireto para as pessoas, uma renda extra indireta, que é muito bonito de se ver. A pessoa que cuida do bar, que limpa a quadra, que fica de segurança na escola. Sim, você envolve uma estrutura toda. Sim. Então, assim, a gente se viu na necessidade de criar uma competição a mais, para não ter que fazer 2 Copas da Amizade, ou mudar o nome
para poder encaixar o vôlei, mas o basquete a gente resolveu, né? A Copa Menino Luquinha. E assim, o primeiro ano ele já foi surpreendente, o segundo mais ainda. Em qualquer cidade menor do que Caratinga, se tivesse uma liga fazendo o que a gente quis fazer aqui no primeiro e conseguiu no segundo ano mais ainda e no terceiro, a lógica, a gente falou de lógica agora há pouco aqui, é que o poder público abraçasse a ideia. E eu não estou aqui falando de dar cargo para mim ou para a Marina, não estou falando de abraçar a ideia. Tipo assim, se você vê alguém fazendo algo bacana, quero ser parceiro. Aqui em Caratinga foi diferente. Tem alguém fazendo algo bacana, quero sacanear, quero avacalhar, quero atrapalhar. Sim. E, infelizmente, isso aconteceu a partir do nosso segundo ano, né, de gestão na LCD. E é o que a gente lamenta profundamente, porque eu nunca precisei ser presidente da LCD. Na verdade, eu nunca tive nem a intenção de ser presidente da LCD. A Marina sabe, logo depois do segundo ano de gestão, o que eu falei? Que iria sair há um ano atrás. Há um ano atrás eu já queria sair da LCD. Quando eu percebi que a coisa não era como eu imaginava, eu fui iludido, na verdade, por achar assim, não, quando a gente começar a trabalhar... ficou muito pesado, né, Rogério? A gente tinha um grupo de pessoas e depois ficou só nós dois. Exatamente. E não só falando da gente, mas também as nossas famílias sentem. Sim, né? A gente... Acaba mais por conta... A gente fica muito pouco domingo em casa, né? A gente sempre está no campo acompanhando as coisas. Ligação o tempo inteiro, meia-noite, 1h da manhã. Eu não consigo não responder e não atende. Eu não consigo não atender as pessoas. E a gente não consegue fazer isso porque, além de educação, você mostra transparência no trabalho que você está fazendo, né? Você está mexendo ali com um dinheiro que o pessoal investe para ter um retorno na competição, e o mínimo que as pessoas têm que fazer é responder. O mínimo. Sim. O mínimo. E teve essa resposta nossa o tempo todo. O tempo todo que procurava a gente estava disponível. E isso acabou tendo um desgaste. Você fica por conta. Esse desgaste é menor, Zé Horta, se esse grupo que talvez não quisesse ajudar, porque de repente o cara não vai com a minha cara, não vai com a cara da Marina, acaba assim, não vou ajudar esse pessoal não, que eu não gosto deles. Ok, é um direito, ninguém é obrigado a ajudar a gente. O problema é que o desgaste foi ampliado pelas pessoas que quiseram atrapalhar o trabalho, né? E isso é que faz uma diferença. Isso pesa muito. Assim, o trabalho de vocês em determinado momento foi boicotado? Bastante boicotado. Principalmente a partir do segundo ano, né? E assim, a gente está aqui exatamente para poder agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram, aquelas pessoas que nos apoiaram desde o começo. E esse apoio, às vezes, ele é só ouvindo a gente. E acho que começa, às vezes, em casa esse apoio, com certeza. A Marina teve esse apoio em casa, eu tive esse apoio em casa. Mas outras pessoas que não são de casa também apoiaram. Mas essa questão do boicote, ela aconteceu de uma forma mais incisiva, e eu não estou falando de crítica de rede social não, tá, gente? Porque crítica de rede social não é boicote. Eu acho que foi o motivo que eles usaram. Mas a crítica, mas tipo assim, às vezes a pessoa entende assim, eu critiquei o Rogério, ele está falando que eu boicotei. Não. Quem criticou o trabalho da Marina, o trabalho do Rogério, não entra naquele pacote do boicote. Porque é crítica. Eu estou acostumado com ela desde que eu me entendo por gente. Preto pobre nasceu na favela, já nasce criticado. Não tem solução, já nasce criticado. Então eu estou mais do que acostumado com crítica. A questão o boicote que eu falo é quando pessoas que têm um cargo de confiança usam aquilo ali para atrapalhar o seu trabalho. Isso é boicote. Crítica de rede social, alguns eu nem vejo. Algumas pessoas printam, mandam para mim, olha o que fulano falou de você. Eu assim, rapaz, fulano fala de mim porque não pode falar comigo, então deixa fulano. E assim, essa perseguição começou por causa de uma crítica que eu fiz na minha rede social. Uma crítica que a Marina fez na rede social dela, e ela não fez nenhum tipo de acusação. Ela fez uma crítica, como você certamente já recebeu algumas, eu recebo diariamente, ela recebe um monte. E ela fez uma crítica ao antigo gestor da cidade. Foi uma crítica junto com um desabafo, né? Sim. Foi uma reportagem, até mesmo que o Diário postou, no mês de junho, falando que tinha começado a temporada
do futebol amador em Caratinga. Aí a crítica que ela fez foi, mas começou agora, em junho? 6 meses. 6 meses depois? 6 meses depois a gente já tinha feito base. A base, a gente estava até que o Rogério comentou com a gente estava Exatamente. começando com... Já estava tudo encaminhado ali para começar o campeonato regional. Sim, sim. Geralmente começava em julho ou agosto, né? E aí, tipo assim, essa crítica, ela foi assimilada por quem estava no comando do esporte na cidade naquele momento, que era o superintendente Rainer Alves. E assim, quando ele assumiu, na verdade, a superintendência de esporte, se eu não me engano, eu fui o primeiro a ir pessoalmente me colocar à disposição dele para que pudesse ajudar, para que pudesse colaborar no que fosse. E quando eu falo isso, gente, tem foto provando, tem coluna do jornal provando, né? Não estou falando aqui sem prova, não. Eu fui o primeiro a ir pessoalmente me colocar à disposição para poder colaborar com o trabalho dele. Não fui pedir nada, eu fui pessoalmente. Nos primeiros 6 meses isso funcionou, né? A gente teve até o apoio numa competição de futsal que a gente fez lá no Caratinga e tudo mais. Nós tivemos o apoio, né, Rogério? Nós tivemos o apoio. Foi falado, o próprio superintendente Rainer, ele falou na rua que ele estava bancando a competição. E quando você fala numa cidade igual Caratinga, onde que todo mundo conhece todo mundo, diga-se de passagem, é uma frase muito forte. Porque como que a prefeitura está bancando tudo e a gente cobra tudo pra ele. A gente cobra taxa de inscrição. A gente está pegando dinheiro para quê? É só para frisar aqui, as pessoas, se por acaso forem citadas, se quiser depois se manifestar, fica à vontade. Perfeitamente, não. Inclusive, esse é o papel do jornalismo sério. Sim, depois as pessoas que forem citadas, se quiserem depois se manifestar, fica à vontade. E é bom você falar isso, viu, Deorta? Porque é o seguinte, jornalismo sério funciona assim. Quando a pessoa é citada, ela tem a oportunidade, o direito de responder, né? Agora, rede social, pseudo-jornalista, seja lá o que for, esses não. Esses bloqueia, esconde. Agora, jornalismo sério é o que é feito aqui no Diário, é o que é feito na Rádio Cidade, no Supercanal, onde as pessoas têm o direito de responder. Então, quando eu cito o nome de alguém, eu já estou entendendo, né, que essa pessoa tem o total direito de responder, né? E se não quiser também, não vai ser obrigado a responder, não. Mas só para finalizar a questão do Rainer Alves, o que aconteceu foi que, por uma crítica pessoal da Marina na rede social dela, ele levou para o pessoal. Levou pro fígado, como a gente fala, né? Primeiro ele levou como se fosse a LCD fazendo uma crítica para ele. Queria exigir... Queria uma retratação. Uma retratação que ela não foi feita porque eu nem sabia disso. Eu fui acordado no dia seguinte com mensagens dele dizendo, olha, que a sua diretora fez, os rapaz, é pessoal, tal, não sei o que, tudo. Beleza, ok. A partir de então, iniciou-se uma perseguição. Aí, tudo que Rogério e Marina fizer, eu não estou nem aí se é para o clube, se é para ajudar a criança. Eu vou barrar porque ela me criticou. Enquanto ela não retratar, não tem nada. E foi feito isso a partir de então. Sempre foi assim. E a gente lamenta muito essa postura. Mas eu não vou dizer que eu me decepcionei com a postura dele. Porque era uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Era uma pessoa que não era do meio do esporte. Era uma pessoa que, quando eu fiquei sabendo da nomeação dele, eu me surpreendi. Porque é uma pessoa que nunca teve absolutamente nada com o esporte. É uma pessoa que foi colocada naquele cargo ali exatamente porque estava sem função, né, na gestão. E é o que se faz, infelizmente, muito em Caratinga nos últimos anos. Eu tô com essa pessoa aqui, eu preciso dele, eu preciso de arrumar um cargo para ele. Onde tem uma vaga aí? Coloca lá no esporte. É o que aconteceu. Uma pessoa totalmente despreparada do ponto de vista técnico, sabe absolutamente nada de esporte e, além dessa falta de tato para cuidar do esporte que não conhece de forma técnica, uma pessoa também que demonstrou imaturidade em saber lidar com a crítica de um cargo que ocupava. Né? Então isso foi muito prejudicial, não ao Rogério,
Porque como eu falei, eu falava para as pessoas mais próximas, gente, quando acabar a gestão na Liga, eu vou voltar para a minha vida, eu vou continuar com o meu espaço no diário, com o meu espaço no rádio, com o meu espaço na TV, fazendo as minhas coisas, fazendo o meu trabalho, e a Liga vai ter passado. Eu não dependo de político nenhum, eu não estou na coluna do jornal porque eu tenho um padrinho político, eu não tenho um cargo de confiança aqui, não. O meu cargo, se é que a gente pode chamar de cargo, é cargo que foi conquistado com trabalho. Sim. Não foi porque eu sou afiliado do fulano tal ou do ciclano, né? E lamentavelmente eu vou citar outra pessoa também, essa me decepcionou. Por que me decepcionou? Porque do Rainer Alves eu não esperava mesmo nada, porque não é uma pessoa que não é do esporte. Tanto não é do esporte que acabou, a gestão sumiu, acabou. Eu me decepcionei muito com o senhor José Antônio. Esse sim é do esporte. A gente sabe da trajetória dele ligada ao esporte. Sim, né? esse do esporte. E eu me decepcionei muito com ele, e a Marina sabe o quanto que eu me decepcionei. Por quê? Porque dele eu esperava. Ele esteve junto com a gente todo o processo da LCD, né? Eu esperava apoio. Ele esteve junto com a gente em todo o processo lá da LCD e tudo mais. E por ter comprado essa briga, eu até entendo quando a pessoa está defendendo o seu ganha-pão. Sim. Isso é legítimo, tá? Eu vou defender o meu chefe porque ele que me paga o meu salário. Ok. Mas eu não vou defender a qualquer custo. Eu não vou mentir, eu não vou inventar história para defender meu cargo. E principalmente assim, sem provas. Se depender de mim para fazer isso, seja a Vera, Zé Cerqueira, Fred Ribeiro do canal, vai morrer esperando, porque eu não vou fazer isso. E infelizmente o Zé Antônio fez. E eu não falo de gratidão, porque gratidão é algo que a gente não deve cobrar das pessoas. Mas quando ele foi nomeado para o cargo que ele assumiu na prefeitura, ele foi bombardeado de todos os lados, inclusive por uma figura conhecida na cidade, que chegou a mandar mensagem para a secretária de Educação na época, dizendo que era um absurdo ele ter sido nomeado para aquele cargo, porque ele era incompetente. Não fui eu que falei, foi a pessoa que falou. E você provavelmente vai se lembrar disso. Na coluna sua você destacou, fiz elogiando questão de fazer isso. A indicação Fui dele. Pessoalmente, fiz uma foto com ele, coloquei na minha coluna, elogiando e dizendo que confiava no trabalho dele, porque ele era do esporte. Alguns meses depois, essa mesma pessoa, e aí não adianta falar que não foi orientado, para fazer isso, não, porque foi. E com todo o respeito à história do José Antônio, a história da família dele, com todo o respeito, ele não tem a menor condição cognitiva de fazer tudo aquilo ali que foi feito sem uma ajuda. Aí ele vai ao Ministério Público dizer que com uma denúncia dizendo que a LCD, eu e a Marina, a gente tinha usado dinheiro público de maneira indevida. E aí a Marina me mandou, nós estamos sendo processados. Eu falei, processar de quê? Quando a gente recebeu, nós tomamos um susto. E qual foi a motivação dessa denúncia? Qual foi o objeto de prova dessa denúncia? Nós fizemos uma competição de futsal no Esporte Clube Caratinga, com o carimbo da Federação Mineira de Futsal. O presidente da Federação Mineira de Futsal esteve aqui apitando jogos, inclusive. E nós fizemos a base sub-15 sub-17. Sub-15 e sub-17. E nós, através dos clubes, porque nenhuma ajuda nunca foi para a LCD. Até porque, gente, a LCD, desde 1996, a LCD não está afiliada à Federação Mineira de Futebol. Então ela não tem condição legal de receber nenhum tipo de aporte da prefeitura, de qualquer estágio de governo. Então esse apoio sempre foi dado em nome dos clubes. A LCD fazia o ofício e era direcionado aos clubes. E assim foi feito nessa competição de futsal. E foi totalmente direcionado para os clubes que estavam jogando a competição de futsal. Nós fizemos, a ideia era que a gente fizesse com 8 equipes, daria 15 jogos, só que apareceu 6 equipes de futsal. E o número de jogos foi de 10 jogos. Em nome dessas 6 equipes, nós enviamos um comunicado, um ofício, pedindo que a prefeitura
colaborasse com a arbitragem da competição. E essa arbitragem da competição, para a prefeitura, é muito simples, porque ela já tem uma empresa licitada para prestar esse serviço de arbitragem. E assim foi feito. Nós pedimos 15 jogos inicialmente, porque a gente imaginava que seria 8 equipes. Só que reduziu para 6 equipes. Resultado. Foi esse o apoio que a gente pediu em nome dos clubes para a prefeitura. Bom, passou o campeonato, nós reunimos as súmulas dos jogos, que foram 10 no total, e eu pessoalmente, novamente, tem foto, tem coluna, eu entregando as súmulas para o superintendente Rainer Alves, entregando para ele as súmulas dos 10 jogos. Meses depois, final do ano, depois dessa confusão aí, né, de ter levado por fígado uma crítica que foi feita em rede social, nós recebemos a notificação do Ministério Público dizendo que a gente tinha usado de maneira indevida dinheiro público. Eu falei, mas que dinheiro público? A prova que foi colocada no Ministério Público foi, e aí, voltando atrás, como a Liga não tem personalidade jurídica ativa, a gente não tem condição de ter uma conta jurídica da Liga para receber, né, as taxas e tudo mais. Isso sempre foi feito assim, não é na gestão da Marina e do Rogério, não. Todos os outros presidentes da LCD que passaram por lá, né, recebiam as taxas assim. Todos. Alguns recebiam dinheiro vivo, ou cheque, seja do jeito que for. Resultado, nós recebemos R$200 no meu Pix, e não sei se foi na da Marina o restante, Isso. que era a taxa de inscrição dos times para o campeonato. Veja bom, taxa de inscrição é diferente de taxa de arbitragem. A arbitragem, a prefeitura está pagando os clubes. O senhor superintendente de esporte da época fez uma ligação para um dos meninos que estavam jogando a competição, se passando por organizador do campeonato, dizendo para ele que era para ele poder mandar um recibo de um Pix que foi feito na minha conta e da Marina para ele, porque não tinha caído no sistema. Ou que seria ressarcido depois. E que estaria ressarcido depois. Esse garoto fez isso de maneira totalmente inocente. Não, beleza, eu fiz sim pro Rogério, tá aqui. Porque o que era? Pagava R$200 da taxa para garantir a vaga e o restante depois. Sim. E assim foi feito. Ele usou esse recibo desse Pix para poder ir ao Ministério Público dizer que nós estávamos usando dinheiro irregular. Resultado, o Ministério Público você conhece, faz o trabalho super bem feito, apura exatamente tintim por tintim, e assim foi feito. O Ministério Público apurou um ano, chamou fulano, chamou Beltrano, chamou todo mundo, não conseguiu encontrar nada, né? Deve estar procurando até hoje, não vai conseguir encontrar nada, né? E isso me magoou profundamente, porque tudo isso foi montado, e quem foi ao Ministério Público para poder fazer essa denúncia foi o Zé Antônio. E foi feito de uma maneira covarde. Foi feito de uma maneira desleal. E a motivação disso, ela foi, primeiramente, a crítica que a Marina tinha feito. Ele comprou as dores do superintendente, e depois, eu imagino que teve até algo político, porque ele pensou assim, eu vou defender o meu cargo. Nós fomos convidados para poder fazer parte do grupo do Rogério Soares depois, né? E aí, internamente, ficou aquela discussão, se o Rogério for eleito, o Rogério Silva e a Marina vão ser os responsáveis pelo esporte. E quem estava ocupando o esporte naquele momento, pensou assim, eu vou fazer alguma coisa para manchar esses dois aqui, para eles poderem não ser. Então, assim, eu falei muito, mas é lamentável, e as pessoas que foram citadas por mim aqui, conhecendo o trabalho do Zé Horta, do Diário, têm total direito de poder vir aqui, nesse mesmo espaço, e mostrar que eu estou mentindo. O Rogério mentiu. Vem aqui e mostra que eu estou mentindo. Mas tem que mostrar direito. Sim, não só com prints. Não, tem que chegar aqui e mostrar que eu estou mentindo. Entendeu? Para mim foi uma decepção muito grande. Maior ainda quando eu encontrei com ele na rua durante o processo, e aí eu não aguentei, eu tive que perguntar assim, Zé Antônio,
a gente recebeu o ofício e tal. que você Foi fez você isso? mesmo? Fez isso? Não, eu perguntei a ele se foi você mesmo, porque... Aí ele, foi eu. E assim, decepcionante. Não, aí você E perguntou, ele foi uma mágoa o muito porquê, grande. né? O porquê? Porque É porque eu quis. eu quis. Eu não Porque acredito. eu quis não é um argumento, né? Porque eu quis. Eu não acredito que seja porque ele queira. Porque ele foi uma pessoa que deu muito apoio pro Rogério entrar na Até essa questão Ele ainda. seria a pessoa que, com o cargo dentro do departamento de esporte, seria a ponte para fazer essa... Não pra gente, mas pros clubes. Ele é um apaixonado pelo Esporte Clube Caratinga. Sim, Um dos sim. clubes que mais trabalha e valoriza Por isso, a base por na isso que eu me cidade. decepcionei com a atitude dele. Então, assim, a partir do momento que foi feito isso, ele não prejudicou a Marina ou o Rogério, ele prejudicou Não. crianças. E assim, E através... não surtiu o efeito Sim. que ele esperava, que era o quê? Vou defender o meu cargo. Não defendeu. Através, assim, de tudo que vocês estão falando, isso satura da vontade de, assim, eu não vou mexer com a estrutura do esporte aqui mais não. Dá vontade de sair correndo. É. Dá vontade de sair correndo. Mas aí, quando a vontade vem de sair correndo, eu lembro assim, não, peraí. O trabalho que a gente faz é muito bom. E a gente, vamos tirar, não estamos fazendo pro adulto, as crianças. Ô, Rogério, Gente, o meu Instagram enche de mensagens das crianças pedindo competições. E esse ano eu até recebi uma mensagem de uma mãe me perguntando a data da Copa Menino Maluquinho, porque mas o marido dela ia programar a viagem. Aí. Que era feriado em abril, né? E o filho não poderia ficar sem jogar. Aí eu tranquilizei. Então, assim, é muito cansativo. A gente costuma falar que a gente tem valor pro pessoal de fora. Mas pra quê? Hoje a minha empresa ela presta serviço lá em Bom Jesus do Galho. Com licitação, com documentação. E nos últimos 2 anos, nós fizemos uma reformulação muito grande em Bom Jesus. Nós voltamos com a Copa Distrital lá, no primeiro ano. No segundo ano, todo mundo já queria que inserisse a categoria aspirante titular. Então, assim, aqui em Caratinga, as pessoas não reconhecem e dão mérito a quem tem que ter. Igual o Rogério falou. Como que surgiu a Copa Menino Maluquinho? De uma ideia que já teve lá do... Já tinha antes, Justamente pararam. Ninguém inventou a roda, não. Sim, né? sim. Como que feita surgiu uma a vez. Copa de Bairro? A Copa de Bairro ela surgiu porque eles tiraram a categoria aspirante da Copa Distrital. Peraí, gente, a gente tem que acrescentar competições. A gente Sim. não tem que eliminar uma para colocar outra, não. E também já existia a Copa de Bairros antes. Já existia a Copa de Bairros antes. Ela só voltou, então não foi criada pelo departamento, não foi criada E pelo e Rainer. quando alguém fala, né, Marina, que as competições acontecem de uma forma tipo assim, mas por que deu só 6 equipes no campeonato regional ou só 8 equipes no campeonato regional? A gente precisa esclarecer uma situação. O campeonato regional adulto, principalmente, ele é um campeonato caro para as equipes. Sim. Ele é Bem caro para os times. Mas ele está muito caro para os times por culpa dos próprios times. Porque, e aí, eu não vou nem entrar no mérito da base. Sim. Ele está caro para os times porque são os próprios clubes que começaram a buscar jogador no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ipatinga, pagando 200, 300, 500, 600, 700, 800 mais acréscimo por gol para jogador. Não foi a liga que fez isso. Aí os clubes falam o seguinte: não, tá pesado, meu time esse ano não aguenta jogar o campeonato. E aí vai diminuindo os clubes. O Santa Cruz não joga mais a competição. O São Judas jogou um ano, depois sumiu. A SBJ, o próprio Fabrício falou com o Rogério, não está tendo condição de jogar. Entre folhas, jogou um ano, foi campeão. Também, e sumiu. Então a gente está tendo clubes que estão jogando o campeonato 1 ano ou 2 e parando porque não aguenta jogar. Então não é a arbitragem que está cara, porque às vezes a prefeitura, principalmente das cidades vizinhas, arca com a arbitragem para os clubes. Não é bola que está cara, não é o gelol que está caro, não é a laranja que está caro. Não, o que está caro é o custo do elenco por cada jogo. Né? Vale isso que encareceu. Que alguns clubes aqui, até ex-jogadores profissionais são contratados. Sim. Quando você acha que o Jobson veio para poder jogar no Cevalho? O Cevalho jogou um campeonato, depois não jogou mais. Né? O Limoeiro voltou, jogou um campeonato, depois não jogou mais. Então, porque os caras é muito caro.
E não é a liga que encareceu o campeonato, não. Quem encareceu o campeonato foram os próprios clubes. Eles que fizeram esse monstro e depois não souberam lidar com ele. Aí os caras falaram assim, tá tendo só 6 times por incompetência, é porque não tem credibilidade. Não, tá tendo só 6 times porque o resto tá quebrado. Sim. Eles não estão aguentando jogar. Tá tendo só 8 times porque eles não estão aguentando jogar. A prova disso que eu tô falando é que a distrital, os clubes não pagam inscrição, não pagam arbitragem, não pagam aluguel de campo. E tem 4 times. Então por que a distrital não tem 40 times então? É porque também na distrital tá se pagando 500, 600, 700 para jogador, para técnico, para massagista. Sim. Então, se fosse culpa da liga do campeonato ter ficado caro, a distrital era para ter 80 times. Sim. E não tem. E não tem por quê? Porque esses 80 times custo pagam também jogador. Então, esse é o problema do futebol de Caratinga, que infelizmente, sem querer, vai profetizar, sem querer ser aqui mensageiro do apocalipse, corre um sério risco de acontecer o que aconteceu depois de 96. Parar por quase uma década. Sim. Porque os times não vão aumentar. E aí eu tô falando de times de bairro, de distrital, vai virar só campeonato de veterano, só amistoso de veterano e pronto. Porque os times não vão aumentar. Ô, Rogério, eu acho que esse cenário ele pode mudar. Porque, se Jesus voltar. Não, nós tivemos uma credibilidade no nosso trabalho que era os nossos princípios éticos dentro do esporte. A gente não passou por cima de ninguém e não favoreceu ninguém. A gente errou, com certeza. Sim. Mas favorecer, não. Pode ser que continue tendo com aquela famoso fichas, né? 5 fichas ali, 4 fichas aqui. Um trabalho que seja escondido, onde que os clubes querem desse jeito. Talvez eles continuem, sim. E eu torço para que dê certo. Tudo que nós fazemos na nossa cidade, ela movimenta a economia. Mas eu acho que vai continuar também porque as pessoas não querem que morre, mas tem que ter o resgate da nossa Copa Distrital. Tem que ter uma valorização da Copa de Bairro de verdade. Eu repito, eu não tenho nada contra equipe nenhum, mas eu não conheço nenhum bairro no Caratinga que chama Isocred para jogar uma Copa de Bairro. Gente, coloca outro nome, usa outro uniforme. Isso aí, ninguém foi no Ministério Público para poder falar que foi campeão e recebendo verba pública. Ninguém foi no Ministério Público para poder falar. Então, assim, eu acho que vai continuar assim. Eu acho que eles vão conseguir fazer as competições, talvez até com mais equipes do que a gente fez, né? Porque vai ser do jeito que eles vão querer. Talvez vai reclamar de falta de transparência, falta de gestão, mas vão competir. Sim, o que o Zé Rota falou agora em relação a erros, né? Você também falou que nós erramos. A minha grande falha frente à LCD, a minha decepção comigo em relação à LCD, foi a questão da regularização da liga. Eu saio da LCD com esse sentimento de não ter conseguido regularizar a LCD. E quando eu falo ter conseguido, obviamente não era uma função só minha, não era obrigação só minha. Dependia de todo um grupo, né? Mas, como presidente, eu sou o principal responsável por não ter conseguido. Foi delegado ao meu vice-presidente que ele tomasse conta disso por problemas pessoais, de convivência, de trabalho profissional, não andou, não evoluiu. Né? E a LCD não foi regularizada, foi a minha grande derrota como presidente da LCD. Ponto. Porém, fazendo a reflexão mais profunda, depois de cabeça mais fria, eu chego à conclusão que a maioria dos clubes de Caratinga não estão nem aí para a regularização da LCD. Eles não estão nem aí. Sabe por que eles não estão nem aí? Por um motivo simples. Porque LCD regularizada, eu vi muita gente falando assim, não, porque aí vai poder receber verba, vai poder receber isso, tudo bacana. Vai ser bom para LCD. Porque a maioria dos clubes, eles querem o quê? Que a LCD para eles, se funcionar 90 dias, tá bom. Que é o tempo que dura o campeonato amador. Então, regularização de LCD significa ter que pagar uma taxa de transferência quando o jogador sai de Patinga para Caratinga, não poder contratar o Jobson para jogar porque ele é profissional, não poder buscar o Somália porque ele é profissional, entendeu? Então, os caras não querem isso.
Tô falando os caras, tem exceção, tá, gente? Não é todo mundo, não. Mas a maioria... E o que eu tô falando agora, conversando com um amigo, Jorginho Mexidinho, que foi presidente da LCD em 96, ele tentou regularizar a LCD depois de 96, ainda como presidente, e a pedido dos clubes... Ele não deu prosseguimento. Seria isso? A LCD não foi regularizada. A pedido dos clubes. Então não foi o Jorginho que não quis, né? A pedido dos clubes, a LCD não foi regularizada. Por quê? Significa o quê? Custo. Ninguém vai poder buscar 10 jogadores no Rio, vai poder buscar 15 jogadores no Espírito Santo. E os caras não querem isso. Eles querem continuar, é como a Mariana falou. Para eles é melhor que continue assim. Para eles é melhor que continue assim. Mesmo que seja uma meia dúzia. 7, 8. Para eles é melhor que continue assim. Porque regularizar. O campeonato amador de Ipatinga, o nível técnico dele é inferior ao nosso. O jogador que joga aqui em Caratinga e é mais ou menos, lá se destaca. Porque lá o Jobson não joga. Lá o Salmaré não joga. Lá ninguém vai buscar jogador profissional no Atlético, no Cruzeiro, no Espírito Santo. Lá o cara tem que ser federado. Então os clubes não querem isso. Eu já teve uma vez de um time campeão lá em Ipatinga, até eu mandei um link pro Rogério, falei assim, Rogério, no Jornal de Aço, assim, esses caras estão lá, tudo joga aqui, né? E é destaque lá. É destaque. É artilheiro lá, é craque do campeonato lá. Entendeu? Aqui às vezes não é, mas lá é craque do campeonato. Nós já tivemos um ano aqui que uma equipe, me parece que o Força Jovem dos Catitas trouxe Walter Minhoca, sim, Rodrigo Poço, todo mundo. Nível profissional. O Walter Minhoca saiu da estreia contra o Santa Cruz reclamando do nível do campeonato. Não, é pegar demais, rapaz. Você tá doido, eu não achava que era assim, não. Mas por quê? Mas por quê? Porque aqui a giripoca pia, aqui o bambu geme. Então esses caras chegam no Ipatinga. Então, o cara, quando é destaque aqui de Caratinga, a maioria dos jogadores de Caratinga que jogam lá em Ipatinga, a maioria não, todos, são federados lá. Esses caras não querem que a LCD se regularize, porque senão eles vão ter que ser federados aqui. Sim. Ou então, na época do campeonato, tem que fazer a transferência. Teve clube aí reclamando, eu fui procurado por isso, para não pagar R$100 de taxa de jogador que participou do WO ano passado. Eu coloco meu time, mas R$100 eu não pago não. Mas ele paga 800 pro camarada. É porque o WO ele não se faz sozinho, né? Quem faz o WO não é o clube. Porque é muito fácil os jogadores tomar um WO em um ano, no outro ano se transferir para outro time. Aí a gente colocou no regulamento que aquele jogador que participou do WO iria pagar R$100, ou o cara que quisesse contratar ele, já que você vai pagar 500 cara por jogo, paga 100 para jogar o campeonato. E nós colocamos, não é nem como receita para nós, é pra gente um mecanismo de tentar evitar o WO. Que tem o WO. Aí teve dirigente que procurou, falou assim, não, Rogério, eu vou botar meu time no campeonato, mas não vou pagar R$100 não. É absurdo isso. Mas como assim que é absurdo? Desconta do cachê dele. Tipo assim, ao invés de você pagar os 500 conto, paga 400 no primeiro jogo, tá resolvido o problema. Mas o cara não quer fazer isso. Né? É igual começou a dar uma polêmica agora em relação à eleição do Paulo Afonso, né, que é o atual presidente da LCD e vai continuar como presidente da LCD, só se ele não quiser. Começou a dar uma polêmica porque não, tem que adiar a eleição porque fulano vai fazer a chapa. Pera aí, é burro ou não sabe ler? O edital foi lançado dia 20... Inclusive publicado aqui no Jornal de Aço. Exatamente. O edital foi lançado com mais de 30 dias de antecedência para a eleição. Então, quem quis concorrer teve mais de 30 dias para formar chapa. Aí, no dia da eleição, chapa única, o cidadão ligando, mandando mensagem para adiar a eleição porque fulano queria montar a chapa. Tá de brincadeira, velho. Sim. Não só... a questão do edital, se eu não me engano, na sua coluna também você avisou sobre a eleição. Aqui, na rádio, no supercanal, em todo lugar. Você avisou. Então, na rede social. Mas sabe o que acontece? As pessoas estão acostumadas, e é por isso, gente, que como a Mariana falou, eu sou um camarada que sou super apaixonado pelo futebol amador de Caratinga. Eu nasci numa casa, eu fui educado numa casa onde se respirava futebol da hora que acordava até a hora de dormir. Quem conhece um pouco mais da história do futebol de Caratinga sabe, já ouviu falar no Zé Canuta, né? Pai do Elvio, cracaço dos anos 80, 70, do César, o maior jogador da história do futebol de Caratinga. Eu fui educado na casa desses caras. Eu acordava lá, dormia lá.
Eu acordava lá e dormia lá. O almoço era futebol. Numa época que Caratinga tinha times maravilhosos. Então eu nasci na casa desses caras. Poucas pessoas são tão apaixonadas pelo futebol de Caratinga como eu. Poucas. Eu nasci na casa desses caras. Então, eu não tenho nada contra time nenhum. Nem contra Esplanada, nem contra SBJ. Nada contra time nenhum. Mas infelizmente o que está acontecendo é que as pessoas, muitos que começaram a torcer ontem, achando que o futebol começou ontem. É igual tem flamenguista que acha que o Arrascaeta é o maior jogador da história do Flamengo. O futebol de Caratinga não começou ontem. O primeiro jogo de futebol em Caratinga foi em 1915. Sim. 1915. Onde está 1915? Então não foi em 2015 o primeiro jogo aqui em Caratinga. O primeiro jogo de futebol em Caratinga foi em 1915. Sabe onde está isso? Há mais de 100 anos. E tem gente que acha que começou ontem. Então eu vejo muita gente em rede social, já dizia Humberto Eco. A internet, né? Italiano, escritor e filósofo italiano. Infelizmente, é assim. Antes da rede social, o imbecil ia pro boteco, falava meia dúzia de bobagem lá depois de encher a cara, e as bobagens ficavam lá. Na rede social não. Na rede social o imbecil vai lá e fala e compartilha. Verdade. Exatamente. Então, lamentavelmente é assim. Mas, então por isso que eu tomei uma decisão. E 2025 eu não vou estar à beira do campo fazendo meu trabalho de jornalista no campeonato regional. Desejo todo o sucesso do mundo pro Paulo Afonso. Espero que ele faça um baita campeonato regional, porque é isso que os clubes esperam dele. Os clubes não querem sub-11, 13, não quer nada disso. Os clubes querem regional, adulto. Tenho certeza que ele vai conseguir fazer. É experiente, já fez antes, vai fazer de novo. Tenho certeza absoluta que a gente vai ter um belo campeonato regional. Não sei com quantos clubes. Imagino que com mais do que a gente fez ano passado, como a Marina disse. Eu tenho certeza absoluta. E eu quero acompanhar do sofá da minha casa, lá na minha roça, pela televisão, a final do campeonato regional. Sim. Eu não vou estar à beira do campo. Ah, mas você tá magoado? Não, tô magoado não. Tô cansado. Diferente. Que negócio que você estava falando antes aqui, você não vai tirar um ano sabático, você vai descansar mesmo. Descansar mesmo. Você vai descansar eu vou descansar mesmo. Então, assim, eu não vou... Eu espero que você descanse somente no adulto, tá? Sim. Porque nas minhas competições de base você vai estar lá. Vamos estar lá, se Deus quiser. Mas como Você o Rogério vai falou, é mais trabalhoso um adulto com 6 clubes com do certeza. que a base com não sei Copa Menino Maluquinho e Copa da Amizade, mais de 1000 atletas em um final de semana, jogos de 8 da manhã às 10 da noite. 3, 4 ginásios diferentes, né? É bem menos cansativo do que um regional com 6 times. Caramba. Bem menos cansativo. E eu acho que é por causa de uma simples comparação, né, Rogério, que a gente fez. O pessoal leu o regulamento. Sim, tem isso. Engraçado porque todo mundo leu o regulamento. Tem final de campeonato, teve semifinal de campeonato regional adulto que o presidente do clube estava me perguntando se tinha saldo de gol. Não vamos falar do presidente, não. Vamos falar do nosso vice-presidente. O cara perguntava pra gente se tinha saldo de gols. E assim, a mágoa e a derrota do Rogério, ela também é a minha. Sobre a regularização da LCD. Muita gente fala hoje em regularizar a LCD. Vai vir verba para fazer isso, para poder fazer aquilo. A LCD regular hoje, ela tinha que investir nos projetos sociais. A base. A gente pega aí o projeto social. Vamos citar aqui o da Portelinha, que participou da Copa Menino Luquinho. Ô, gente, que coisa linda. Linda. Que coisa linda. É um trabalho muito bem feito. E que se nós tivéssemos uma liga regular, poderia ajudar muito, né? Muito os meninos. E, igual o Rogério falou, o adulto não está interessado com a LCD regular. Né? A verba que vai vir para o adulto, a verba que vai vir numa possível LCD regular, seria para não cobrar taxa de inscrição. Porque aí o pessoal ia ter o dinheiro para poder comprar premiação, porque as taxas de inscrições ela é para comprar premiação. Exatamente para isso. Inclusive, a nossa mágoa, né, com a denúncia que foi feita ao Ministério Público, a gente tem documentação de tudo. Sim, as notas fiscais da Zanuelo. Porque quando o superintendente foi para a rua e falou assim, a prefeitura está pagando tudo, ele não explicou. Pagando tudo o quê? A arbitragem toda? Ok, verdade. Aliás, pagou até mais do que deveria, porque foram
10 jogos e a prefeitura pagou 15. Então pagou até mais do que deveria. Só que não pagou pra gente não. Pagou pra empresa licitada lá de Belo Horizonte. Né? Não pagou pra gente. E agora, na denúncia também está o campeonato de base, sub-15, sub-17. Mas aí as provas... E assim, o sub-15, sub-17, igual nós falamos aqui no começo, sempre que a gente procurou o departamento de esporte, não foi para a liga, foi para os clubes. E os clubes de Caratinga eram o SEDAT, que foi campeão do ano, o Esporte Clube Caratinga, e se eu não me engano a BB também estava. E no campeonato sub-15 e 17, nem a arbitragem para os clubes todos a prefeitura podia pagar. Porque ela não podia pagar, por exemplo, arbitragem para o time de Ipanema. Sim. Não podia pagar para o time de Piedade. Então, nem para o time de Imbé. Só então, assim, pagou para os times de Caratinga e diretamente para a empresa. Então, assim, a gente vê muita gente falando bobagem. E rede social é por isso mesmo, por isso que eu não levo tão a sério. Né? Muita gente falando é bobagem. Só que a gente tem que ser responsável. A gente tem que ter responsabilidade. Porque atrás de mim, né, um homem com 51 anos de idade, tem toda uma história, tem toda uma carreira, tem família. A Marina, que é bem mais jovem, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem sobrinho, né? E a gente precisa de ser responsável. Quando a gente faz uma denúncia ou quando a gente fala alguma bobagem, a gente tem que ter responsabilidade, porque quando eu falo do Zé Horta, eu estou falando Zé Horta, mas eu estou falando Zé Horta e isso vai atingir aos amigos do Zé Horta, aos parentes do Zé Horta, e a pessoa tem que ter responsabilidade. Então, as pessoas precisam ser responsáveis. E, ao finalizar essa questão do Ministério Público, elas serão responsabilizadas. Nós não vamos deixar barato, nem eu nem a Marina. Elas serão responsabilizadas porque as pessoas não podem falar o que quiser e achar que vai ficar por isso mesmo, não. As pessoas precisam ser responsabilizadas. E como você já deixou bem claro, Zé, aquele que achar, né, e todos têm o direito, né, a se defender, e aqui ninguém foi atacado, na verdade. Sim. A gente só colocou aquilo que aconteceu, mas quem tiver o contra-argumento, eu tenho certeza absoluta que o Diário vai abrir o mesmo espaço, ao mesmo tempo, para que essa pessoa venha aqui, para que essa pessoa venha aqui e quiser expor lá dentro, fica à vontade. Exatamente. E coloque exatamente o seu lado, mas que tenha provas. Não é só vir aqui falar, não. Tem que vir aqui e mostrar, olha, tá aqui a prova que foi feito o desvio. Tem que ser assim. Não é só chegar aqui e falar. Porque o que foi pedido pra gente pelo Ministério Público foi levado. Nota fiscal da Zanuelo. A gente não conseguiu, foi a nota fiscal do bar do Tico, que o hábito bebeu a água mineral lá. Sim. Que é isso eu falei com a promotora. E realmente eu não tenho. Sim. Eu não cheguei no bar do Tico. Eu quero uma nota fiscal da água que o juiz bebeu aqui. Isso eu não tinha. Agora, medalha, troféu da Zanuelo, pagamento de papelaria, isso tudo foi levado para o Ministério Público, e foi levado também áudios do superintendente pedindo ao rapaz lá o comprovante do Pix para montar essa armação toda aí, que infelizmente Zé Antônio foi no Ministério Público para poder fazer a denúncia. Então foi levado o áudio para o Ministério Público, né, print de conversa, e tudo que a gente tinha de prova para poder levar, a gente já deixou lá. E a gente tem muita confiança de que, e a consciência tranquila de que não foi feito absolutamente nada de errado. Nós cometemos erros, sim, mas erro é diferente de crime, né? Então, assim, as pessoas têm que ter responsabilidade ao falar, ao tentar manchar o nome de alguém, né? Porque acho todos que serão responsabilizados. Principalmente quando a gente está num cargo público. Sim. Porque tem prazo de validade. O erro que as pessoas esquecem, né? São 4 anos. Ninguém é dono né? Ninguém é dono do cargo, né? A pessoa está no cargo ali. Exatamente. E acha que vai ficar eternamente naquele cargo. Isso não vale você jogar uma amizade fora ou você principalmente atacar o lado pessoal das pessoas. Eu fui além do Zé Antônio, que foi ao Ministério Público, eu fui prejudicada dentro dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Caratinga recebeu ano passado a etapa regional do Geng, que inclusive foi linda, isso aí a gente tem que reconhecer,
E eu fui proibida, fui vetada de estar prestando meus serviços, porque a prefeitura já tinha aquela, né, o departamento de esporte já tinha aquela. Tudo que a Marina e o Rogério tivessem envolvido, não importa onde, o local e nem com quem, vamos barrar, vamos prejudicar. E é muito lamentável, porque isso tudo passou, o governo mudou. E cadê o José Antônio lá hoje para poder fazer a Copa de Bairro, para poder fazer a Copa Distrital, que segundo ele, só ele faria? O cargo dele passou, assim como o nosso cargo dentro da LCD também passou. Também passou, né? E qual que vai ser, né, o desfecho disso tudo? Todo mundo magoado, todo mundo decepcionado um com o outro. Porque no começo, aquele tamo junto, eu costumo muito falar, eu acho que foi o que eu mais falei pro Rogério todos esses anos. Rogério, o meu tamo junto com você vai ser do início ao fim. Vai ser um tamo junto. Ele foi colocado numa furada. Porque na fala, na prática, o convite do Elmar para ele é muito lindo. O Elmar tem ideias muito boas. Sim. Só que ele tem que sair do papel. Ele tem que colocar a mão na massa. Ele tem que colocar em prática. E o que ele precisava colocar em prática, que era a regularização, para poder ajudar nas ideias dele, que a ideia dele é voltada para o trabalho de base, é voltada para os distritos, não foi colocado. Então, como que você quer cobrar algo que você foi responsável por fazer e você não fez? Ah, mas teve problema pessoal, todos nós tivemos, gente. O Rogério foi pra terapia dele, eu fui pra minha. Não, e outra coisa, no meio disso tudo, né? De tudo que aconteceu, eu só perdi minha mãe, só isso. No meio dessa confusão de LCD, de regulariza, de perseguição, de Ministério Público e tal, eu só perdi minha mãe. Ah, as pessoas têm culpa de eu perder minha mãe? Claro que não. Óbvio que não. Mas às vezes falta um pouco de empatia. Sim. As pessoas entenderem que enquanto eu estava velando minha mãe, tinha cidadão na rede social me criticando por algo que não era verdade. Só para você ter uma ideia. Enquanto eu estava velando minha mãe, tinha gente me criticando na rede social por algo que não era verdade. Então, assim, falta um pouco de empatia. Agora, podem ter certeza que todos os presidentes da LCD que passaram por lá, todos os gestores de esporte da cidade de Caratinga, inclusive o Rainer Alves, tiveram meu apoio. Eu desafio qualquer um deles, tá desafiado, seja ex-presidente de liga ou ex-superintendente de esporte, a vir aqui no diário ou ir para a rede social e falar assim: eu não tive apoio do Rogério Silva como jornalista. Desafio a qualquer um falar que não teve o meu apoio como jornalista. Agora, quando eu fui presidente, aí eu já não posso falar a mesma coisa. Não, perfeito. E assim, dito isso tudo, mostra o porquê que a gente não deu sequência ao trabalho por mais 3 anos. Sim, vocês não quiseram, né? Foram, no caso, bem desgastante, né? Para mim, pessoalmente, não valeu a pena. Tudo que acontece é um aprendizado, é verdade. Mas a Liga Caratinguense de Desportos, na minha trajetória profissional, na minha vida, ela, vou colocar lá, se algum dia eu for fazer uma história, um livro, uma biografia, vou colocar lá como asterisco. E para mim, Rogério Silva, pessoalmente, não valeu a pena. Para mim, Rogério, não vou nem dizer que eu fui bom presidente, que eu fui ruim, isso eu deixo para as pessoas avaliarem, né? Essa avaliação tem que ser feita por mim. Agora, se foi bom para mim, eu tenho total direito de fazer isso. E para mim, Rogério Silva, a Liga não foi boa. Para mim, Rogério. Se eu fui bom, é para a Liga, deixa para as pessoas avaliarem. Para mim, Rogério, ela não foi boa. Tanto não foi boa, que mesmo com algumas pessoas me pedindo para continuar, há mais de um ano atrás, eu decidi que já ia sair. Gente, já tem todo esse tempo aqui. Gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais, né, para o pessoal, os internautas aqui do Diário de Caratinga. Pode começar, Mari. Eu gostaria muito de agradecer o apoio que nós tivemos dos empresários da cidade, dos pais, dos atletas, principalmente para a gente poder fazer 2 competições muito grandes, do jeito que foi a Copa da Amizade e a Copa Menino Luquinho, que literalmente sem esse apoio do setor privado que a gente fala, ela não aconteceria. Fico na esperança de que as coisas irão melhorar esse ano. O novo secretário de esportes, que é o David, ele já deu uma abertura muito grande de diálogo, coisa que nós não tivemos na gestão anterior.
E o David é um cara que ele quer muito agregar no esporte na nossa cidade, e uma competição tão grande como é a Copa Menino Maluquinho, a Copa da Amizade, eu tenho certeza de que não vai faltar apoio da parte dele. E assim, as competições elas só aconteceram nos últimos anos porque nós tivemos apoio dos empresários da cidade, dos pais, dos atletas. Teve um ano até que a Copa da Amizade ela não iria acontecer. O Fred falou assim: não, vem cá, meu filho tem que jogar. Meu filho tem que jogar. Movimentou muito a economia na cidade em questão dos hotéis. Sim. Né? Vamos fazer sim, tem que ter sim. E esse ano agora a gente já está indo para a 9ª edição da Copa da Amizade e vamos fazer a 3ª edição da Copa Menino Maluquinho fora da LCD. Perfeito. Hoje eu tenho a minha empresa, tenho o meu CNPJ, tenho como tirar nota fiscal, coisa que a LCD ela não está regular, ela não tinha, ela não pode. E nós vamos continuar aí contando com o apoio do setor privado. Esperamos ter o apoio do setor público para poder trazer esses 2 grandes eventos para a cidade. E assim, eu tenho muito a agradecer as equipes, os pais, os professores. Tem muito pai que é professor também, né? Tem isso. Leva a criança para o campo. E em ter abraçado a ideia de competir. E eu tenho certeza que comigo eles vão continuar competindo nas competições que eu vou fazer através da minha empresa. E eu conto também com o apoio do Rogério lá no campo. Ele vai dar essa folga aí no futebol adulto, mas eu tenho certeza que na base ele vai continuar atuante, a gente vai continuar, até porque a gente tem um vôlei espetacular na Copa Menino Maluquinho esse ano, que assim gente, a gente entrega a premiação em um ano, os meninos já estão perguntando se vai voltar no ano que vem. Então, isso que e eu respondo que enquanto a Marina tiver saúde, tiver força para poder ir atrás e pedir, tem que pedir mesmo. A gente não custa nada pedir o apoio das empresas da cidade, porque quem sai ganhando são eles. Olha o tanto que a cidade fica cheia. Nós vamos atrás para poder realizar a Copa Menino Maluquinho e a Copa da Amizade. Perfeito. Rogério, suas considerações finais aí? Eu quero agradecer primeiramente o Diário de Caratinga pelo espaço, né? Um espaço realmente espetacular, de jornalismo de verdade, com gente competente, profissional, né? Agradecer a Marina pela parceria nesses anos de LCD. Não foram fáceis, ela realmente não soltou a minha mão e a gente ficou junto até o final. Agradecer aos empresários, como ela falou, né? Não vou falar o nome aqui de todos porque foram muitos, né? Mas agradecer a todos eles que nos apoiaram, que confiaram, até porque já me conhecem do rádio, da TV, aqui do Diário já há algum tempo, então foi muito fácil conquistar o apoio deles. Não, é você que está fazendo, é você e a Marina? Beleza, estou junto. Então a gente tem vários empresários que nos receberam assim, então agradeço muito. Agradeço principalmente a minha família que esteve junto comigo ali, passando todos os perrengues, aguentando ligação, eu no meio de um casamento atendendo o dirigente de clube para explicar para ele por que não deu para inscrever o jogador porque estava fora da hora, e a minha esposa entendendo mais ou menos, né? Sim. Brava pra caramba e tal. E sim, a gente tem que e eu preciso me desculpar com aquelas pessoas que por um acaso eu tenha decepcionado em ter tido alguma falha, né? Errado em algumas horas na LCD. As falhas aconteceram com certeza por vontade de acertar, mas a gente é humano, então a gente erra muito, né? Como eu já falei, a minha grande decepção comigo foi não ter conseguido regularizar a liga, mas tenho certeza absoluta que o esporte de Caratinga ele pode evoluir muito, desde que as pessoas deixem de lado a vaidade de querer ser os autorais e comecem a ajudar e comecem a colaborar, né? Porque o esporte de Caratinga tem um potencial enorme. E quando eu falo Caratinga, eu falo a região, porque é a cidade polo, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que é preciso apoiar, é preciso colaborar, sim, porque o futebol, o vôlei, o basquete, o atletismo, né, arte marcial, o projeto social, tudo isso é feito para as pessoas. E se as pessoas não colaborarem, as coisas infelizmente não vão acontecer. Em relação ao futebol amador adulto,
realmente o que eu tenho para dizer para dirigentes, né, e até mesmo jogadores e tudo mais. 2025, não vou falar nunca mais, porque nunca mais é muito tempo. 2025, não contem comigo. 2025 eu estou fora. Abraço. É isso aí. Gente, obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.